Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gostaria de continuar o assunto sobre os princípios constitucionais do direito civil. Na aula passada, dentro de 6 princípios, nós já trouxemos o primeiro, que seria o princípio da dignidade humana da família. Então, em outras palavras, vamos revisitar alguns desses princípios. Vamos então para o segundo princípio. Segundo princípio, que tem lastro, tem seu alicerce na nossa Constituição, se encontra no artigo 3º, inciso 1º de nossa Bíblia Política. Notem, o artigo 3º ele não fala dos fundamentos da Constituição, mas fala dos objetivos da Constituição. É algo que despenca, que cai com uma grande periodicidade nos certames de concurso, prova da OAB. Qual que é a diferença dos fundamentos da Constituição com, por demais, obviamente, os objetivos da Constituição? Devemos lembrar que os objetivos, aqueles que se encontram no artigo 3º, eles são sempre verbos que estão no infinitivo. Dentro do artigo 3º, inciso 1º, está lá, construir. Construir o que, prof? Uma sociedade livre, justa e solidária. É dentro de solidária que está então encartado o nosso segundo axioma, o nosso segundo princípio constitucional do direito de família, que é o princípio da solidariedade. Esse princípio então se encontra aí, solidariedade da família, no artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição. O que ele nos diz? Ele nos fala o seguinte, que nós devemos, dentro do núcleo familiar, ser solidário. E quando eu falo ser solidário, é pensar no outro. No outro quem, prof? No amante? Não. No outro membro que integra esse núcleo familiar, que integra essa sociedade, né, familiar. Em outras palavras, pensar na mulher, no marido. Pensar de que forma? De várias maneiras. Ser solidário. Pensar de maneira afetiva, psicológica, pensar, além de afeto e de forma psicológica, de maneira material, ou seja, dar um suporte material, pensar até de maneira sexual quando a gente fala dessa relação entre cônjuges, entre companheiros. Isso é o princípio da solidariedade, é estar próximo, trazer uma empatia, ser solidário. Bem, dito isso, vamos já para o nosso terceiro princípio. E esse terceiro princípio, eu acredito que vai durar esses 10 minutos que nós iremos então ter aí com vocês dentro desse bloco. É o princípio da pluralidade familiar. É o princípio, então, que vai, na verdade, nos ventilar as diversas formas de arranjo familiares. O que esse princípio nos traz? E onde esse princípio se encontra? Esse princípio está talhado, cunhado, alicerçado no artigo 226 da nossa Constituição. Notem, o direito de família do Código 16 ele é diferente do Código de 2002. No Código 16, os direitos eles eram dirigidos ao casamento. Então, as famílias que eram oriundas de casamento, elas possuíam todos os direitos possíveis, trazidos, né? Lembrem-se, filhos existentes dentro do casamento, genéticos, tinham direito. Aqueles que eram fora do casamento eram chamados de adulterinos, bastardos, ilegítimos, não possuíam os mesmos direitos e as mesmas garantias. Isso ocorria no Código de 16. E no de 2002? No de 2002 nós temos base no amor, base no afeto. Em outras palavras, com base no amor, amor não tem limites, é tipo a TIM, né? Sem limites, sem fronteiras. Com base no amor, nós temos diversos arranjos familiares. Isso é a pluralidade familiar. Em outras palavras, hoje o direito de família não se encontra adstrito, restrito ao casamento. Tanto é que a nossa Constituição, ela em seu artigo 226, ela alicerça 3 formas de família. 3, por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico. O que ela nos traz? Primeiro detalhe, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Nós temos a família chamada de família casamentária. O que é a família casamentária? É aquela família oriunda do casamento, aquela que surge por intermédio do casamento, né? Sonhei que estava me casando, Wesley Safadão, Terno Cinza, Antony Gabriel, né? Surge por intermédio do casamento. Se casou, uma forma de família. Parágrafo 1º e 2º do artigo 226 da nossa Bíblia Política. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele traz uma ideia de uma família mais informal, uma ideia que não passa por um processo solene de construção, que é justamente aquela proposta da união estável, aquela família oriunda de conviventes, né? Em outras palavras, é justamente conhecida como família convivencial. União estável é um estado de fato.
Você está ou não está? É óbvio que existem alguns indicativos de você estar em união estável ou não, como por exemplo tratativa, reconhecimento público, conta conjunta, né? Vários outros elementos que a gente pode trazer. Uma observação interessante, diga-se de passagem, é justamente acerca do contrato de namoro. Algumas pessoas dentro do Brasil, buscando burlar, ou seja, buscando se furtar da união estável, começaram a realizar o contrato de namoro dentro dos cartórios. Esse contrato, ele tem uma certa aplicabilidade? Esse contrato, ele tem uma certa eficácia? E é óbvio, né? É óbvio que se ele não representar a veracidade, ele não terá eficácia. Em outros dizeres, se eu faço um contrato de namoro, mas eu estou em união estável, esse contrato ele não representa, ele não condiz com aquilo que existe. Por razão, né? Por outra razão, ele não terá então a sua aplicabilidade aí existente. Bem, dito isso, vamos para a terceira forma de família. Terceira forma de família que a gente pode pontuar para vocês é a família monoparental e ela se encontra no parágrafo 4º do artigo 226. O que é família monoparental? Família monoparental é aquela que nós temos um pai e um filho, uma mãe e um filho. Então, um dos pais, mono, um, parente, um pai. Isso é monoparental. Então, família monoparental, artigo 226, parágrafo 4º. Em outras palavras, em outros dizeres, a nossa Constituição, ela dentro da pluralidade familiar, dentro das formas de família existentes, ela nos traz 3 formas: casamentária, convivencial e, por demais, monoparental. Parágrafo 1º e 2º, casamentária. Parágrafo 3º, convivencial. Parágrafo 4º, monoparental. Entretanto, como eu disse para vocês até há pouco, né, o que é importante dizer? O amor não tem limites. Justamente em razão disso, existem várias outras formas de família que não se encontram positivadas na nossa Constituição. Em outras palavras, esse rol constitucional é um rol exemplificativo. Prof, tem outros exemplos então que você poderia me dizer? Existem outras famílias que o senhor poderia me pontuar? Sim. Uma delas eu já até inclusive trouxe no nosso aula 1, no nosso bloco 1, que é justamente a chamada família multiespécie. Maria Berenice Dias que nos traz. O que é a multiespécie? Aquela família composta por uma pessoa e seu respectivo animal, sem crise, sem nenhuma discussão, sem nenhum entrave. Temos também a família anaparental. Anaparental, sem paz, sem paz, tiro, porrada e bomba, né? Como diria a Valesca Popozuda. Não, sem paz. Em outras palavras, aquela família composta por quem? Podemos dizer, por irmãos, por tio e sobrinho, por avô e neto. Não temos os pais. Isso é anaparental. Não. Anencefalia, né? Sem cérebro. Acrania, né? Sem crânio. Isso é anaparental. Anaparental sem pais. Tudo bem? Tranquilo? Segunda forma de família, então, aí não cunhada, não talhada na nossa Constituição. Temos mais? Claro que temos. Vamos para outras formas de família. Qual outra forma de família nós podemos trazer aqui para vocês? A chamada família trisal. Família trisal é aquela composta por 3 indivíduos, por 3 pessoas. Até tem aquela brincadeira da dança do machixe, né? Com um homem no meio e 2 mulheres fazendo sanduíche. Podem ser 2 mulheres, um homem, pode ser 2 homens e uma mulher, podem ser 3 mulheres, 3 homens, sem entraves, sem nenhuma dificuldade. Temos também a chamada família conhecida como família ensamblada, família recomposta, reconstituída, ou o melhor nome de todos, família mosaico. O que é essa família? É aquela em que nós temos famílias, né, que se desgarraram de seus núcleos familiares anteriores e constituíram novos núcleos familiares. Em outras palavras, eu tinha, por exemplo, uma mulher e 3 filhos. Conheci uma outra pessoa que também, né, uma outra mulher que também se separou do seu marido e tinha 3 filhos. Nós ficamos juntos e tivemos mais 3 filhos. Em outras palavras, do meu núcleo familiar anterior com o núcleo familiar dela anterior, nós criamos um núcleo totalmente novo. Isso é uma família mosaico. É a ideia daquele filme do Steve Martin. Os meus, os teus e os nossos. É essa a proposta aqui trazida. É óbvio que essas são as famílias que estão aí ventiladas, cunhadas nos livros doutrinários, né? Entretanto, nós não podemos nos esquecer
daquelas famílias cunhadas talhadas no Estatuto da Criança e Adolescente da Lei 8.069 do ano de 1990. O Eca Meleca! O Estatuto da Criança e Adolescente também nos trará três formas de família que nós veremos no próximo bloco, lembrando que eles se encontram nos artigos 28 e 29 do ECA. Tudo bem? Desde já, deixo para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais. Tchau, tchau.